Vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim. Nós vamos ler até o versículo 14. Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pode se sentar. Santo Deus, Pai, eu te agradeço por mais uma vez o Senhor me proporcionar estar na tua casa, no teu altar, que a tua palavra ela venha iluminar a tua igreja, que o teu Espírito Santo me ajude e me conduza nessa noite a expor com reverência, com verdade, com santidade, Pai, aquilo que é de propósito do teu coração para a tua igreja. Assim nós oramos, porque cremos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já tem um tempo que eu não prego, a garganta está acomodada, né? Se eu desafinar, beber água aqui para o desafio, você sabe, né? Não ria do pastor, não. Porque já tem um tempo que minha cara. É igual quem canta. Quem para de cantar pode cantar muito bem, mas parou, aí desafina. Você pode perceber que quem canta vai treinando a garganta com as cordas vocais, não vai desafinar. Mas, deixando essas coisas irrelevantes para lá, essa série ela tem um propósito não só da gente preencher liturgicamente o tempo da igreja, ou aleatoriamente a gente falar coisas que não traz edificação para a igreja, mas é um propósito de você conhecer todo o livro de Efésios. A pregação expositiva ela serve para isso, e é uma série que eu vou pregar, se Deus permitir, do capítulo 1 até o último capítulo. Então é uma oportunidade que a igreja tem de quem não leu a Bíblia ainda toda, quem não tem a prática, ou tem dificuldade de ler. Você pode dizer, lá na minha igreja, o pastor pregou o livro de Efésios todinho. Eu conheço o livro de Efésios todinho, que o pastor leu e pregou. Lá na minha igreja,
os irmãos estão lendo todo domingo metade de um capítulo no culto. Então isso é para abastecer a sua fé. Você vai sair, é claro que isso depende da sua frequência nos cultos. Se você não vem em um culto, você perde, né, a sequência dos sermões e da leitura. Você pode assistir em casa, para quem é impossibilitado de vir ao culto, e pode ler também na sua casa, quem por algum motivo impeditivo não vem ao culto. Amém? Mas esse sermão, Paulo, ele começa aqui, e eu quero já deixar o tema dessa noite, que é o que eu chamei de a obra trinitária da salvação. A obra trinitária da salvação. Que Paulo começa a saudar a igreja de Éfeso. É uma igreja que é uma das igrejas mais conhecidas, que eu já falei sobre ela nos sermões das cartas pastorais, das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, de que foi a igreja onde Maria provavelmente congregou, onde a mãe de Jesus passou os últimos dias. Foi a igreja onde o apóstolo João também congregou, fez parte dela, quando estava preso na ilha de Patmos, e foi liberto, voltou para Éfeso, congregou lá. E Paulo, que era também um de seus fundadores, ele está escrevendo a esses irmãos, dando ênfase na obra da salvação, mas não dando ênfase na obra somente de Cristo. Ele vai falar como foi essa obra, ele vai falar como se deu todo esse planejamento de Deus para salvar pecadores. E Paulo começa essa carta não de maneira diferente de muitos outros inícios das cartas paulinas, mas ele expressa aqui um sentimento que eu quero dizer para vocês, que se chama a explosão do amor de Paulo. Porque muitas vezes você vê Paulo enaltecendo o nome de Deus de sobremaneira, de forma poética, apaixonada. Paulo, nas suas palavras, o peso das suas cartas, a forma com que ele falava de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, Paulo se derramava na presença de Deus. Paulo explodia de amor. E você pode identificar isso na forma que ele trata com os irmãos, a forma que ele sauda, que ele se comunica com os irmãos. Quando ele diz aí no versículo 1, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, já dizendo assim que ele é o apóstolo, não pelos méritos próprios, não pela capacidade intelectual que ele tinha. Se tinha alguém que tinha diploma, se tinha alguém que tinha inteligência, se tinha alguém que era poliglota, falava várias línguas, se tinha alguém que conhecia o sistema judaico da época, que era um erudito nas palavras, era Paulo, mas ele se diminui, ele se esvazia. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Era também uma forma de expressar elogio à igreja, a noiva de Cristo, a separada, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre se comunicava dessa forma nas suas cartas, de maneira expressiva, explosão de amor. É o que nós podemos identificar em outros textos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como um símbolo que retina.
Paulo expressava na vida dele e nas palavras o amor que ele tinha por Deus e por Cristo. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, diz assim, é um texto muito lindo. Presta atenção na adoração de Paulo nessas palavras. Presta atenção o que Paulo fala aqui, como ele se derramava na presença de Deus. Ele diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 33, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí ele conclui maravilhosamente lindo, dizendo, porque dele, e por ele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo explodia de amor. Eu quero dizer para vocês com isso quanto a igreja hoje tem essa deficiência dessa explosão. Na verdade, eu digo que a igreja contemporânea hoje mais parece uma faísca, uma chaminha que não arde, que parece que vai pegar fogo, mas não pega, não se derrama mais na presença de Deus, não se explode mais de amor, de paixão, de devoção, de entrega. A igreja de hoje, infelizmente, nós vemos que ela tem se reservado em muitas coisas, ela tem se privado em muitas coisas, mas no exemplo do apóstolo Paulo iniciando esse sermão, quero dizer que nós precisamos voltar a explodir de amor por Deus, voltar a nos derramar na presença de Deus, a chorar quando orarmos, a quando estivermos de joelhos, a confessar os nossos pecados e sentirmos temor diante da grandeza do Criador. Quantos de nós estamos apáticos, anestesiados? A leitura que eu vejo e faço da igreja, não falando de nós aqui como igreja, mas da igreja brasileira e a igreja do mundo como um todo, é que está se cumprindo mais uma profecia de Jesus, quando ele diz lá em Mateus 24, que o amor de muitos se esfriaria. Se você não se considerou um alvo daquilo que eu estou falando, se autoconsidere agora, de que pode ser você, de que essa pergunta tem que ser refletida no teu coração. O teu amor está frio? O teu amor está cambaleando ou está como o do apóstolo Paulo? É difícil fazer essa comparação, né, pastor? É comparar o meu amor com o do apóstolo Paulo? Essa é uma expressão do salmo de Deus, de que não devemos nos envergonhar de Jesus, mas dizer aos quatro cantos desse mundo quem é o teu Salvador, dizer quem é o seu Deus, de que Ele vive, ressuscitou e reina para todo sempre, de que Ele é quem deve ser amado, lisonjeado, elogiado, e de que nós vamos ver aqui que Paulo não está colocando homens aqui no altar, mas a própria Trindade. Amém, meus irmãos? Amém. E talvez você diga que só no Novo Testamento a gente vê ou só o apóstolo Paulo a gente vê essas declarações, como a gente vê João falando, né? O Luna leu aqui o Evangelho de João também de forma muito bela, falando a respeito de Cristo. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus,
e o Verbo estava com Deus. Nós vimos a luz do unigênito do Pai. Percebe as palavras bem selecionadas, escolhidas? Davi também no Salmo 42, no versículo 1, Davi fez isso muitas vezes. Um dos salmos que ele fala isso de forma tão adoradora é no Salmo 42, que ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quantos de nós tem dito coisas assim para Deus? Você lembra de ter dito para o Senhor nesses últimos dias, nesse mês passado agora: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te desejo, como a corça suspira, eu tenho sede de ti. Quem é que fez isso, irmãos? Pode levantar a mão, sem vergonha. Ninguém, irmãos. Ninguém fez uma declaração para Deus. Oh, meus queridos, eu vou facilitar agora. Agora eu acho que eu vou encontrar alguém que fez isso. E se não teve, meu Deus. Teve alguém aqui que falou pelo menos um dia, falou assim: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Alguém falou isso? Agora eu fiquei aliviado. Pelo menos isso. Mas, glória a Deus, Senhor. Mas, diga, eu sei que é uma falta de costume às vezes. Estou falando isso para vocês verem que isso é um ensinamento da Bíblia. A gente também fazer declarações, elogios para Deus. Deus não precisa das nossas declarações, irmãos. Ele não precisa dos nossos elogios. A gente que precisa às vezes, né? Parece que quando alguém não elogia, não fala bem da gente, a gente acha ruim, né? Deus não precisa disso. Mas quem ama a Deus não fica sem adorar o Senhor dessa forma. Não fica sem estar quebrantado na presença de Deus. Não se expressa de alguma expressão no salmo tem que ter. Alguma palavra de amor, de adoração tem que ter. Mas, voltando para o texto, acho que eu passei muito tempo aqui. Vamos para o versículo 3, que Paulo ele começa a explicar como é que é essa obra trinitária da salvação. Que ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você percebe que Paulo ele fala aqui, quando ele chega, ele diz assim: nas regiões celestiais em Cristo, é que são derramadas essas bênçãos. Que muita gente pega esse versículo e diz assim: olha, você vai ser abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Mas o que são essas bênçãos? Não são bênçãos materiais que o apóstolo Paulo está falando. Não é bênção de você receber algo físico ou dinheiro na sua conta. Não é bênção de você arrumar um parceiro, uma parceira. Ou não é bênção de você passar em um concurso ou ser aprovado. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Quando ele diz nas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tem pelo menos dois significados aqui. Primeiro, ou ele está falando de que as bênçãos em Cristo nas regiões celestes é quando Cristo morre e se assenta no trono de Deus. Ou seja, se Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, só dele estar sentado lá, ele está vivo, sentado lá, olhando para as nossas vidas, governando o mundo, isso já é uma bênção para toda a igreja em todos os tempos. Isso é uma bênção espiritual. Segundo o significado que esse versículo está falando, é de que Jesus morreu, ressuscitou, é isso que eu creio. Ele está lá, governando, mas Jesus não está sozinho.
nós estamos unidos com Ele. Nós estamos como filhos adotados, assentados com Cristo. Pastor, nós estamos assentados no trono de Jesus, não é assentado no sentido de governando com Jesus. Só quem governa é Cristo, mas unidos nas bênçãos reservadas para nós. É nesse sentido que falamos de bênçãos espirituais. E ele continua dizendo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, e em amor nos predestinou para ele. Eu já expliquei predestinação aqui várias vezes. Você que é presbiteriano, você sabe o que o texto está falando. A palavra predestinação, ela se repete na Bíblia. 7 vezes tem essa palavra na Bíblia. E por toda a Bíblia vai falar sobre a eleição de Deus. E quando se deu essa escolha de Deus para que eu fosse salvo? Foi agora, foi na minha existência. O apóstolo Paulo diz aqui que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então eu nem havia nascido, eu ainda não tinha sido gerado no ventre da minha mãe, e o Senhor já tinha me escolhido. O Senhor já tinha te escolhido. Você já era um eleito. Você que crê hoje no Senhor já estava reservado para ser um amado de Deus. E como é que foi essa predestinação? Foi pela vontade de Deus? Sim, irmãos. Claro, né? É óbvio, mas só pela vontade de Deus, que alguns calvinistas, eles dizem assim: olha, você foi eleito antes da fundação do mundo, pelo beneplácito da vontade de Deus. Mas é só isso? Não foi só porque Deus deu vontade, Deus escolheu. O texto diz para nós que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Não foi só pela vontade, Ele nos amou também antes da fundação do mundo. É por isso que o Evangelho vai dizer que Ele nos amou primeiro. Foi em amor. Quando Deus escolheu a irmã Marinete, e ela não era nem um recém-nascido ou nascida, Deus já a amava. Deus já a separava para o seu reino. Deus já colocava todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais ali no trono de Cristo, para que ela pudesse ser a herdeira, para que ela estivesse unida com Cristo. Da mesma forma foi eu e você. O Senhor nos escolheu, nos predestinou, não só por sua bondosa e perfeita vontade, mas em amor. Em amor. E ele continua dizendo: para a adoção de filhos. Você percebe que não tem nenhum mérito do homem aqui nesse texto, quando diz até que nós somos adotados. Você já viu algum adotado numa instituição de adoção, ele escolher os seus pais? Eu posso estar falando alguma besteira aqui, se alguém conhece, me fala. Mas para mim, nem nas instituições humanas, quem vai adotar uma criança, quem escolhe é quem vai levar a criança para casa. Estou errado? Tem algum que entenda juridicamente aqui disso? Mas a Bíblia também fala disso. Se Deus é o legislador do mundo, das leis, da física, se é Ele quem sustenta a minha vida, se é Ele quem me dá saúde, se é Ele quem coloca o pão de cada dia, mantém a minha casa, a minha família, os meus filhos, será que é o homem que vai escolher a Deus? É o homem que vai dizer: não, eu quero ser adotado por Deus, eu vou ser um filho adotado? Não. Deus escolheu primeiro. Aí agora sim você faz parte da família de Deus. Ele, por causa de Cristo e do seu amor, Ele nos deu o direito de ser chamados
filhos, adotados por meio do sangue de Cristo. Deus nos escolheu, meus irmãos, antes da fundação do mundo. A predestinação é um ato da graça, não do mérito humano. Fomos escolhidos para sermos santos e filhos de Deus. É por isso que até aqui você pode ter segurança que a vontade de Deus está não em nossas obras, mas nas obras dele. Amém? Amém. Você crê nisso? O versículo 6 ele diz: por que Deus escolheu, né? Por que nós somos eleitos? E ele diz, versículo 6: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória de Deus. Então a obra da salvação, ela começa no Pai, em Deus. Para quê, pastor? Para o louvor da glória de Deus. Repete comigo, por favor. Para o louvor da glória de Deus. No versículo 7 em diante, até o 12, ele diz assim: o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça, a salvação não é qualquer coisa, ele chama de riqueza. Ele dá um sentido de pedras preciosas, de quem acumula uma herança imensurável, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Aí no versículo 9 ele diz: como se deu essas coisas? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Como é que essas coisas se encaixam? Como é que elas aconteceram? Deus revelou o mistério da salvação através de Cristo para nós. Ao ímpio, ao mundo que está cego, está com a nuvem nos olhos, isso não foi revelado e nunca será. Mas a igreja sabe, a igreja entende que Deus desvendou o mistério na obra de Cristo Jesus. Ele derramou, essa palavra derramou aqui, irmãos, não é qualquer coisa. O que Deus fez foi abundantemente espalhado. É uma graça que a gente não pode colocar valor. Não tem régua que possa medir a dimensão do que é o tamanho desse benefício de Deus para conosco. Você entende isso? E ele continua, versículo 10: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é essa expressão aqui? Convergir nele. Nele quem? Jesus. Não é no homem, não é em mim ou em você, é em Jesus. Em que tempo? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa expressão aqui, na plenitude dos tempos, dispensação da plenitude dos tempos, ela quer dizer, não dizendo que Jesus não está governando em todo momento, ou de que quando ele morre na cruz, só na plenitude dos tempos que ele ia governar. Não é isso. Está querendo dizer o seguinte: que ele e por ele Deus faria convergir todas as coisas do céu e da terra nos tempos futuros. Que tempos futuros é esse? Os tempos da igreja, nos tempos modernos, nos tempos onde a volta dele se aproximava. Está falando dos dias de hoje, de que Deus ia fazer convergir para Cristo todas as coisas do céu e da terra
é o sentido de que ele ia olhar para a igreja hoje e ele ia sentir prazer. Jesus, quando olha hoje para mim e para você, você que permanece fiel, você que tem uma vida piedosa, você que obedece à palavra de Deus, você que é a igreja de Cristo, quando Jesus olha hoje para você, se cumpre esse versículo aqui, ele tem prazer, ele tem satisfação na tua vida. O que é isso, pastor? Lembra lá da profecia de Isaías? O profeta falando do servo sofredor: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrará. O profeta dizendo que o servo sofredor, ele ia olhar para o fruto do penoso trabalho dele. Por que penoso? Porque ia ser terrível, ia ter que pagar um preço grande demais, mas ia colher frutos. A igreja ia se reunir, a igreja ia se espalhar pela terra, ia se tornar numerosa, e todas as nações iam conhecer o cristão. Todas as nações iam saber quem é Jesus. É por isso que Paulo está escrevendo aqui que em Cristo a obra converge para Ele, de que a igreja hoje ela representa o próprio Cristo, que satisfez o Pai na cruz. Lembra quando Jesus foi batizado? Que aconteceu ali uma espécie de teofania. Deus se revelou ali e os discípulos ouviram a voz de Deus. O que Deus falou no batismo de Jesus? Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. Quando Deus olha para você hoje, Ele não olha para os teus pecados, Ele não olha para os teus limites, Ele não olha para a tua conta bancária, Ele não olha para os teus bens, para o teu guarda-roupa. Quando Ele olha e vê o sangue de Cristo Jesus cobrindo a tua vida, Ele diz também: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Esta é a minha igreja, a quem eu me alegro, diante de todo o meu trabalho eficaz na cruz. Hoje eu me alegro. Você crê nisso? Você também é instrumento para a glória de Cristo. Quando Jesus olha para você, Ele se alegra. A tua vida é uma expressão, mais uma vez, da obra de Cristo. Porque se é, meu irmão, esse é o sentimento que Jesus tem a respeito da tua vida. Talvez você se entristeça e diga: pastor, eu acho que eu não sou esse crente todo ainda. Não se entristeça, meus irmãos. Os grandes homens de Deus, que também eram aqueles que deram prazer, alegria para Cristo, eles também eram homens pecadores e falhos. Mas permaneça firme, seja um servo fiel, porque Deus está fazendo convergir todas as coisas, tanto no céu como na terra, para a pessoa de Cristo Jesus. Amém? Cristo, meus irmãos, Ele pagou o preço da nossa salvação com seu sangue. Nele nós recebemos perdão e reconciliação. É por isso que a nossa esperança está somente em Cristo. Primeiro, a nossa segurança está na vontade de Deus. E segundo, a nossa esperança está somente em Cristo. Em terceiro e último apontamento está nos versículos aí do 13 até o 14. Finalzinho aí, que ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Percebe que a obra da salvação trinitária começou no Pai,
de quem é aquele que planejou, fez a estrutura de todo o plano salvífico, nos predestinou, nos escolheu, segundo, pelo Filho, que Ele veio nos redimir, Ele veio encarnar como homem na terra, ser um Deus visível diante das pessoas, padecer numa cruz, ressuscitar, de que Ele veio como uma propiciação, o Cordeiro para redimir e trazer redenção a pecadores. Mas agora, aqui no versículo 13 e 14, Paulo diz que essa obra também não é só pelo Pai e pelo Filho, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Olha a Trindade aqui. A palavra Trindade não está na Bíblia, não tem escrito, mas o conceito, a doutrina trinitariana está por toda a Escritura. Está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus fez sozinho a obra da salvação? Não. Deus fez sozinho? Não. O Espírito Santo fez sozinho? Não. Os três agiram com papéis distintos, diferentes, ofícios diferentes, agindo para a salvação dos homens. Cada um segundo o seu papel, cada um segundo a sua função. Enquanto do Pai foi uma, do Filho foi outra, do Espírito, nós temos aqui uma verdade também belíssima, que ele diz que depois que vocês ouviram a palavra da verdade, quantos de nós aqui já somos convertidos em Cristo? Você pode levantar a sua mão se você se considera convertido? Amém? Você creu em Jesus, já é batizado, você já confessa a sua fé pública, você já ouviu a palavra da verdade. Paulo está dizendo que acontece algo depois aqui. Ele diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você tem um selo. O que é um selo na tua vida? Você sabe o que significa isso? Selo, você precisa ficar bem absorvido no teu entendimento. Antigamente, as crianças e os jovens hoje não passaram por isso, né? Mas antigamente se enviavam cartas. E as cartas regionais, elas tinham um selo para indicar o destinatário, né? O remetente, na verdade, não é isso? Identificava, e tinha gente que colecionava selo, né? Nas cartas. Quem lembra dessa época aqui? Só a gente nova, né? Eu lembro, então eu já estou velho também. Não tem jeito. Esse selo do Espírito Santo, é claro que é muito maior do exemplo chulo que eu estou dando aqui, mas é isso. Na tua vida, na tua alma, está gravado lá a marca do Espírito Santo de Deus. Que você é propriedade exclusiva de Cristo. Que você é salvo, é um eleito. De que não importa o que vai acontecer na tua vida. Não importa se você vai sofrer, não importa se você vai adoecer, mas o selo do Espírito Santo está gravado em ti, de que Ele garante que você vai ser conduzido na eternidade de salvação. O que quer dizer isso aqui? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Que promessa é essa aqui? Versículo 14 ele diz: o qual é o penhor da nossa herança. Até que dia? Até o resgate da sua propriedade. É hoje. E aí? Já está garantido ou não? Ou vai ser só quando você morrer? Não, é hoje, é agora. Você já pode desfrutar dessa promessa. Você
Você já pode sair daqui saltando de alegria. Quando eu falei que irmã Helena, ela está feliz lá no céu, ao lado de Jesus e dos outros eleitos, é por causa disso aqui, ó. É uma garantia que Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele garante de que ele vai conduzir as nossas almas até Cristo. De que no dia que nós morrermos, ele pessoalmente, ele vai vir recolher a nossa vida e vai levar. É um resgate. E eu tenho por mim, a Bíblia não diz isso muito claramente. Eu não acredito que os anjos vêm buscar, pode até ser. Tem alguns testemunhos aí, experiências sobrenaturais de pessoas que morrem, elas começam a enxergar o Senhor, algumas enxergam anjos, mas eu creio o que está na Bíblia aqui, é que o Espírito Santo vem resgatar. De que isso já aconteceu, não é quando a gente morre, mas lá na morte ele vai vir buscar. E talvez ele diga assim: acabou, pastor, acabou a tua luta, a tua batalha, o teu sofrimento. Vem agora e entra no gozo do teu Pai. Vem para a cidade celestial. Vem para o lugar que foi preparado para ti antes da fundação do mundo. É uma garantia que você tem. É por isso que o crente, ele não fica atemorizado nesse mundo. Você tem certeza da sua salvação, e quem garante é o selo do Espírito Santo. Não é o que as outras igrejas aí, besteira, falando heresia, dizendo, não, o selo do crente é o sábado. Tem igreja que fala isso, irmãos? Tem, não tem? Crente que não guarda o sábado é Babilônia, está condenado, mentira. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, o selo dos quais nós fomos selados é o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa te alegrar, que o Espírito Santo possa acalentar a tua alma, o teu desespero. Talvez você tenha chegado aqui essa noite, eu nem gosto de dizer essas coisas, mas sempre tem alguém assim, atribulado, angustiado. Mas essas coisas, esse consolo, você só encontra na presença de Deus. Palavra de consolo até para quem já morreu. Tem gente que diz assim: o que eu vou dizer para alguém que perdeu um ente querido? O que você vai dizer para alguém que perdeu um filho? É uma dor terrível, né, irmãos? Quem não passou por isso, eu já passei. Embora eu não tenha visto meu filho crescer. Mas é uma dor terrível. E muitas pessoas dizem, não tem palavra. O que eu vou dizer para essa pessoa? Tem. A Bíblia diz que tem palavras. Tem um rapaz lá no meu trabalho que, nesse mês que passou agora, o filhinho dele de 2 anos morreu afogado. E eu fiquei sabendo que a família não tem como ser outra coisa, está desesperada, desalentados. Existe alguma coisa que alguém possa dizer para o pai? Muitas pessoas dizem, não, o que eu vou dizer para alguém que possa estar? Eu estou esperando a oportunidade que Deus vai me dar para eu falar com ele. De falar de Jesus para ele, dizer, você crê no Senhor Jesus? Se você crê, eu afirmo para você que você vai encontrar o seu filho de novo. Amém. É uma promessa para quem crê em Jesus, de que a lágrima que você derrama hoje, ela vai acabar, ela vai ser recolhida, ela vai secar os teus olhos. É por isso que só na presença de Deus a gente encontra palavra de salvação. Quem foi que falou isso, irmãos? Quem foi que disse, Senhor, só na tua presença nós encontramos palavras de vida eterna? Pedro, não é? Não foi Pedro que falou isso? Jesus pregou um sermão duro,
pessoas começaram a se esvair, desceu da goela. Jesus falou para os discípulos: vocês também não querem sair? E Pedro, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? É só pelo conselho eterno de Deus que você pode ouvir isso. É por isso que tem muita gente em casa hoje sofrendo, porque não vem ouvir o Senhor, não vem ouvir as promessas de Deus, e fica minguando nessa vida, sofrendo, batendo cabeça, tomando decisões erradas, às vezes tirando a própria vida porque não suporta mais. Mas na palavra de Deus nós encontramos consolo e benefícios para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo algumas coisas aqui que eu falei nesse sermão. Que a salvação, ela é uma obra completa. De que forma? O Pai escolheu, o Filho redimiu e o Espírito selou. Tudo isso acontece, como Paulo repete 3 vezes aqui, ele fala isso, né? Eu quero encerrar esse sermão para nós irmos para a Santa Ceia dizendo: para louvor da sua glória, para louvor da sua glória e para louvor da sua glória.